Esse albão tá novo, velho. Pensa que você encontrou um livro de terror. O livro ele tem a capa toda preta e só tem o título escrito nela. O sol desapareceu. Você abre o livro e a primeira página começa com uma palavra: socorro. E aí um pouco mais embaixo disso tá escrito: amanheceu hoje e ainda tá escuro. E depois, cadê o sol? Essa história de terror é uma história contada como se fosse um diário do personagem principal, onde ele escreve o que está acontecendo do ponto de vista dele. A história continua e ele fala que ele ouve barulhos estranhos o tempo todo lá fora e às vezes ele ouve barulhos que parecem ser barulhos de tiro. O sol não voltou ainda. Essa é uma história de terror que brinca com o fato de que você tecnicamente achou um diário real e tá lendo a história que aconteceu. Ok, mas esse livro não existe. Essa história desse diário fictício de um personagem não é escrita em páginas de papel, ela é escrita em tweets. Tweets, velho. Ah, é da hora, cara. Esse perfil no Twitter, ele viralizou há um tempinho atrás. Eu lembro de ver algumas pessoas refutando esse perfil, dizendo que era fake e que só pessoas muito idiotas iam acreditar numa coisa dessas. E obviamente eu fiquei curioso e decidi clicar no perfil pra ver o que tava acontecendo. E eu vi que era um cara que tava tweetando que tinha alguém na casa dele, ele tava se escondendo. Então eu fiquei curioso, eu falei, tá, deixa eu pegar o contexto inteiro dessa história. E eu fui descendo todo o perfil até chegar no primeiro tweet. Socorro. O dia amanheceu e ainda tá escuro. Sim. Cadê o sol? E depois disso tinha um tweet de um vídeo. E esse vídeo era basicamente ele gravando a TV dele, e na TV dele tava passando um noticiário com a notícia de que o sol tinha desaparecido e as pessoas estavam se aproveitando pra quebrar lojas e roubar coisas. Foi nessa hora que eu percebi que isso não era um perfil pra ser refutado, não era uma... Ele não tava tentando ser real. Era uma história, e a gente acompanha toda essa história pelos olhos do protagonista, que tá escrevendo um diário sobre o que acontece com ele. Mas é 2018, não existe mais diário. Quer dizer, na verdade, todo mundo tem um diário. Todo mundo tem um Twitter, velho. Quase todo mundo. O legal é que, tipo, é uma história que começou no Twitter. Quer dizer que o Twitter também tem coisas da hora. Tem coisas boas, divertidas. Como falou, 2018, né? 2021 eu já não concordo com essa opinião. Ah, deve ter bastante coisa lá, cara. Tem bastante coisa. Ah, mas interessante. Útil. Aí eu... Não, útil também. Aí que tá. Não sei. É que o ser humano ele acaba vendo as coisas muito pelo ponto negativo. Automaticamente, quando você vê uma coisa que a gente conhece pouco, tipo um Twitter da vida, a gente só vê as coisas ruins. Seria cancelamento, pessoa falando um monte de besteira lá. Mas, tipo, tem as coisas também que vale a pena gastar o tempo. Bom, o que eu fosse lá não achei nada útil pra mim. Mas Então ele pode ser que tenha. Dos tweets dele. Ele falava que a energia ficava caindo e às vezes ele ouvia barulhos estranhos lá fora. Às vezes era perto e às vezes era bem longe. E aí ele postou um vídeo de uma luz vermelha que tava piscando bem longe da casa dele. Eita. Satanás, é você, Satanás. Depois de um tempo ele tweetou que não estava conseguindo dormir e que ele achava que estava ouvindo barulhos de tiro. E no dia seguinte ele tweetou que ainda tá escuro. Só que dessa vez não tinha nem sinal de TV mais, e ele ainda tava ouvindo barulhos lá fora. Aí ele fez uma enquete no Twitter perguntando pras pessoas se elas achavam que ele devia ir lá fora ver o que tá acontecendo ou se ele devia ficar em casa. 77% das pessoas votaram pra ele ir lá fora. Quando ele foi lá fora, ele gravou e postou esse vídeo. Mano. Ok. Depois disso ele tweetou que ele não sabia o que era aquela luz vermelha, mas que ela definitivamente estava seguindo ele. Passou mais um dia e mais uma vez o sol não voltou. Algumas pessoas começaram a perguntar coisas pra ele e ele tava respondendo na medida do possível. E ele falou que telefone, se ele tentasse ligar pra alguém, não funcionava, só dava sinal de ocupado. O único jeito que ele tinha de manter contato com as outras pessoas era pelo Twitter. Depois ele tweetou que ele viu uma pessoa passando correndo na frente da casa dele e ele viu duas luzes piscando seguindo essa pessoa. E aí ele tweetou um vídeo de alguma coisa que passou voando por cima da casa dele.
Ok. Depois disso, ele tweetou que finalmente algum amigo tinha entrado em contato com ele e postou um print de uma conversa com um cara chamado Daniel. Aparentemente eles eram tipo melhores amigos e o Daniel não respondia as chamadas dele, mas aí agora o Daniel tava indo em direção à casa dele. Quando ele perguntou pro Daniel o que o Daniel viu, o Daniel só respondeu: "Você não faz ideia". Ok, agora as coisas começam a ficar mais interessantes. Depois desse print, ele tweetou: "A gente tem outro problema". E aí ele postou essa foto. E aí ele falou que esse cara tava parado na frente da casa dele, de costas. Ele não sabe faz quanto tempo e ele não se mexia de jeito nenhum. Quase 2 horas depois ele Nossa, twitta... me lembrou muito Uma Noite de Crimes, mano, se eu não me engano. É o filme, cara. Tipo, os caras parados na frente da porta da casa. Pra mim me lembrou Slender. Slender, nossa. Que o cara ainda tá parado do mesmo jeito, sem se mexer, na frente da casa dele. Ele mandou essa foto pro Daniel e o Daniel respondeu: "Sai de perto da janela, desliga todas as luzes, não fala com eles, nem deixa eles entrar. E se você vê qualquer luz piscando, se esconde". Ok? Depois de um tempinho ele tweetou que o cara que tava lá parado não tava mais lá. E depois de uns 15 minutinhos, ele postou: "Merda!" e um vídeo. Velho. Então tá bom, então tem isso aí acontecendo aí. Tem isso aí. Depois de postar esse vídeo, ele ficou um tempinho fora e depois voltou tweetando que tava tudo bem, ele tava escondido e se precisasse ele tinha um taco de beisebol pra se defender. No dia seguinte ele postou um print de uma pessoa do Twitter que mandou foto do céu com um sol normal e falou: "Ué, o sol tá normal aqui". E ele só respondeu que ele também não tava entendendo o que tava acontecendo, porque que essas pessoas tinham sol e ele não tinha. E esse é o máximo que o criador da história vai dar pra gente de explicação. Esse tweet foi quase como uma resposta direta às pessoas que estavam dizendo que era fake, que era mentira, pra explicar que sim, é uma história, é mentira. Vocês não precisam tentar desmascarar que o sol não sumiu. Alguns dias foram passando, ele tweetou que ele ouvia gritos e que volta e meia ele via as luzes piscando. Enquanto isso, o Daniel, o melhor amigo dele, ainda tava indo em direção a encontrar ele. E aí ele começa a tweetar meio que desabafando, falando que ele tá exausto porque o sol sumiu, então o relógio biológico do corpo dele tá todo quebrado, ele não sabe mais quando é dia e quando não é, porque não tem mais dia, então ele tá com o sono todo desregulado, até que ele posta isso. Luz piscando. Eita porra. Depois de mandar esse vídeo pro Daniel, Mano, se for um marketing de um filme, cara, que vamos dizer que já foi, né, que estamos em 2021, foi muito genial, velho. Foi muito genial. Daniel perguntou se ele tinha certeza que ele não olhou diretamente pra luz vermelha. Ele falou que sim. E aí o Daniel perguntou sobre a infância deles. Ele perguntou em qual rua eles moravam quando eram crianças. Aí ele respondeu a rua e o Daniel falou: tão beleza. Ok. Passam alguns dias, ele começa a ouvir batidas na porta dele de novo. E depois ele posta esse vídeo. As luzes tinham entrado na casa dele. Depois de um tempo, ele tweetou que elas tinham ido embora e ele tava seguro. E de algum jeito que ele não sabe como, elas tinham aberto a porta da casa dele. Então ele decidiu começar a botar uns sistemas de alarme meio que improvisados pra poder ouvir quando as coisas entrarem na casa dele. Então ele empilhou um monte de copinho na frente da porta e botou umas latinhas também pra caso alguém abra a porta, elas façam barulho. Passam alguns dias e ele começa a falar que tá paranoico, que tem alguém entrando na casa dele, mas ele não acha que são as luzes. E ele fala que em alguns momentos durante a noite ele acordou com o barulho das latas que ele tinha colocado na porta batendo, como se alguém estivesse abrindo a porta dele. Mas ele não tem certeza. Então ele postou essas fotos de uma linha de farinha que ele colocou na frente da porta. Então se algum dia ele acordar e a farinha estiver mexida, significa que alguma coisa entrou na casa dele. Vários dias passam e ele começa a tweetar que ele tá ouvindo gritos constantes da casa do vizinho dele. E pelo jeito o Daniel tinha achado um carro, mas ele sumiu depois disso, ele não tava mais respondendo as mensagens. E depois de algum tempo, aparentemente o Daniel tinha voltado, mas ele falou que tinha uma coisa que não saía da cabeça dele. E aí ele postou esse print do histórico de conversa dele com o Daniel. Aí ele pergunta, só por curiosidade, em que ano que a gente se formou mesmo? Aí o Daniel respondeu, LOL o quê? E aí ele falou, nada. Um dia depois, o Daniel mandou pra ele, qual é o endereço da sua casa mesmo?
E ele não respondeu. Passou mais um dia, ele postou outro print do Daniel falando: mano, responde, eu tô esperando você. E aí ele perguntou de novo pro Daniel em que ano que a gente se formou. E o Daniel falou: mano, a gente não tem tempo pra isso. Aí ele respondeu: responde a minha pergunta. E o Daniel perguntou: você tá bem? Aí ele falou que tava bem. E o Daniel falou que não confiava mais nele. E ele falou que também não confiava no Daniel. Um dia depois, ele tweetou que ele acordou, desceu as escadas e viu isso. Os caras entraram. Tem coisa entrando na casa dele, velho. Tem coisa entrando na casa dele, velho. Depois disso, ele postou uma foto da mochila dele falando que ele tava saindo de casa, que ele não ia ficar na casa dele, que obviamente não era seguro. E ele falou que ele ia pra casa dos vizinhos, que era onde ele tava ouvindo gritos antes. Ah, ótimo. Eu acho que seja a melhor ideia do mundo, mas também, né, não dá pra ficar em casa também, que daí, né, qual que é a melhor opção? Eu ouvi uns gritos lá, eu vou pra casa do vizinho, porque aqui não tá muito seguro. Mas lá deve estar bastante seguro, cara, tenho quase certeza. Mas é que às vezes os gritos podem espantar, né? Ele tá sozinho ali, velho. Sei lá. Eu pegaria um carro e ir pra uma montanha, lógico, armado. Ok, não tem muita melhor opção mesmo pra fazer. Aí ele gravou um vídeo entrando na casa dos vizinhos e aparentemente ela tava vazia. Depois de alguns dias na casa, ele tweetou que ele achou umas anotações sobre as luzes. E as anotações eram tipo um guia de sobrevivência com as luzes, que falava para não olhar pras luzes, não se mexer porque as luzes percebem movimento e não criar nenhum tipo de luz porque elas percebem a luz. Ele ficou tweetando de dentro dessa casa por mais uns 10 dias, falando que volta e meia ele ouvia o barulho de luz, passou de novo alguma coisa voando por cima da casa dele, e aí ele postou uma foto de alguma coisa voando no céu. Eita porra. Muito tempo depois, ele falou que tava dormindo trancado no banheiro e ele acordou com isso. Tinha uma luz na frente da porta do banheiro dele. Ele tava trancado dentro do banheiro que tinha... Meu Deus do céu! Depois disso ele tweetou que ele ouviu alguém gritando em agonia muito forte vindo da rua. E aí depois de um tempo, ele tweetou que a luz azul que tava na porta dele foi embora. Ele perguntou pras pessoas se elas acham que ele devia sair do banheiro ou ficar, e a maioria das pessoas votou pra ele sair do banheiro. Ele saiu e ele falou que tinha um corpo no meio da rua. Uns 2 dias depois, ele voltou a tweetar e ele posta fotos de um caderno que ele encontrou dentro da casa do vizinho dele. E esse caderno, ele era tipo um diário de anotações de alguém testando as luzes. Então essa pessoa fazia vários experimentos pra tentar meio que descobrir como as luzes funcionavam, só que eventualmente chega na última página, onde ele escreve que ele olhou sem querer pra uma luz vermelha. E a anotação começa a ficar cada vez mais riscada e bizarra, como se a pessoa que escreveu estivesse enlouquecendo. E ela termina com: eu me sinto vazio por dentro, o sol voltou. O cara tweetou logo depois disso falando que não, o sol não voltou. Claramente a pessoa olhou pra luz e ficou louca. Passou mais uns 4 dias e ele tweetou que aquele corpo que tava lá na rua tinha desaparecido. Depois disso ele sumiu por um bom tempo. 10 dias depois ele volta e tuita: gente, tem alguém na minha janela. E aí ele posta esse vídeo. Você é doido, velho. Mano! Depois disso ele tweetou: eles estão dentro da casa, eles estão procurando por mim. E ele postou uma foto. Lembra que quando eu descobri esse perfil, ele tava tweetando sobre estar se escondendo de alguém? Agora eu entendi de quem que ele tá se escondendo. Umas 20 horas depois, ele tweetou: eu tô me escondendo faz umas 20 horas. Eu acho que eles foram embora, mas eu tenho que checar. Depois disso, ele postou uma foto dizendo que ele subiu as escadas e eles ainda estavam dentro da casa. Mas ele tirou uma foto antes de fugir. E essa é a foto que ele tirou. Você é louco, velho. Depois disso, ele falou que ele não acha que ela é uma ameaça porque ela tá só parada sem se mexer. Então ele trancou ela no quarto que ela tava. 2 dias depois, ele tweetou: caralho, eu acordei e a porta tá aberta. Ai meu Deus, ela tá aqui. E aí ele tweetou um vídeo. A mão ali. Você é louco, bicho. Mano, faz comigo. Mano. Sabe que a mão ali embaixo. Ah, nem fudendo. Muito filme isso. Aí ele tweetou que depois da buzina ele ouviu um barulho de tiro. Nossa, e ele postou velho, ia falar, velho, essa buzina foi aqui fora de casa ou foi no vídeo?
Não, foi um vídeo. Mano, eu comecei a ouvir a buzina assim, eu falei, tá, eu acho que aqui fora, não sei. Não, por isso que eu falei que é cena de filme, mano. Bem na hora que, tipo, tava próximo a encontrar Aí começa. ele. Aí vem a buzina. Eu falo, não é possível, cara. Não é possível, mano. Eu juro que eu jurei que era aqui fora. Não, tinha essa cara que era no vídeo. Aí ele tweetou que depois da buzina ele ouviu um barulho de tiro. E aí ele postou um print do Daniel mandando pra ele: eu encontrei o seu Twitter. E aí ele perguntou: é você que buzinou lá fora? Aí o Daniel falou: sim. No seu aniversário de 11 anos eu te dei um Batman de Lego. Isso é bom o suficiente pra você? Depois desse print ele postou esse vídeo. Ele no carro. Depois disso ele ficou quase um mês sem postar nada. Nesse ponto eu já tinha seguido o perfil e ativado as notificações. E no momento aleatório, quando eu tava em casa, o meu celular vibra e lá vamos nós, a história tinha voltado. Mesmo não sendo a história mais inovadora e incrível do universo, eu me vi completamente imerso nessa história, eu me vi completamente envolvido nela, porque ela é muito fácil de consumir. Todo mundo, em algum momento, já se pegou stalkeando o perfil de alguém, ou da pessoa que tá afim, ou só uma pessoa aleatória da internet porque tá meio entediado, não tem nada pra fazer. E essa é uma história inteira, caraca, baseada mano, justamente nessa sede que a gente tem de ficar scrollando e bizarro, analisando o que mas tá da acontecendo hora. com a vida de outra pessoa. Nossa, Essa história, ela não social, envolve só... Experimento social, meio que pós-apocalíptico ali também. É legal do experimento é porque é totalmente no Twitter e ele vai meio que seguindo o que o pessoal vai falando, com as votações, com as enquetes que ele faz no Twitter, mano. Então é muito louco isso, cara. Esse perfil, esse é o perfil principal da história, mas ela tem alguns outros perfizinhos pequenos que o criador também criou pra meio que expandir um pouco esse universo. E é uma história que funciona muito bem porque os próprios personagens, eles podem responder os fãs da série e tirar dúvidas que alguém possa ter sobre alguma coisa que tá acontecendo. Ao mesmo tempo que o limite de informação, de ser só uma história contada da visão de um personagem, deixa o mistério muito maior. Você não sabe o que são essas luzes, você não sabe se essas pessoas estão morrendo, o que tá acontecendo com o mundo. O sol só sumiu e essas coisas começaram a acontecer. Uma coisa que o criador tem muito cuidado é de nunca ficar quebrando muito a imersão da história com coisas do tipo: ah, por que ele tem internet se o mundo acabou, se tá todo mundo sem luz? É porque se ele não tivesse internet não teria história, você não estaria lendo aqui. A graça é inovar e transformar o ato de stalkear alguém em um entretenimento, uma história gostosinha de consumir. É você subverter essa noção básica que a gente já tem de rede social e tentar inovar nela ou ser criativo de alguma forma. Isso é uma coisa que eu me identifico. O pessoal tá usando TikTok pra fazer isso, né? Foi o que a gente viu do Goulart ontem. Também, tipo, de 2027 também. Cara, que da hora, velho. Muito. Acho E obviamente que o perfil do TikTok fez baseado nesse daí, porque tinha Foi, totalmente. Porque totalmente. o primeiro foi o do Twitter, mais antigo, e esse daí... Foi totalmente, foi totalmente. O legal do TikTok é que ele tem um espaço pra postagem de vídeo automaticamente, acho que deixa a pessoa mais imersa lá. A única coisa foda é que, às vezes, que nem daí do Twitter, né, ele ficou 10 dias sem twittar. Então, tipo, você fica 10 dias naquela apreensão lá esperando o bagulho. 10 dias, tipo assim, o que será que aconteceu com ele? Se você parar pra pensar, você tá assistindo, sei lá, qualquer coisa ou que lança semanalmente, você espera uma semana pra continuar a história, né? Então, tipo, também tem essas pausas. Essa daí foi mais inteligente do que o outro lá do TikTok. Sim. Esse perfil não é o primeiro perfil do mundo a fazer isso. Na verdade, o conceito dessas realidades alternativas já existe há muito tempo. Mas independente disso, eu acho que a história do Sol Desapareceu teve uma execução muito boa, principalmente no começo. Eu acho que quando é uma história que envolve mistério, limitar a visão do espectador é sempre uma ferramenta muito forte. Tem várias teorias de que isso tudo é um grande marketing pra algum filme de alienígena. E se for... porra, parabéns pra empresa, parabéns pra agência de marketing, mandaram bem. Independente se for um marketing ou não, é uma história divertida de consumir. A história do Sol Desapareceu continua rolando até hoje, tem muito mais coisa do que eu falei ainda, aqui. véio? A história progrediu bastante já. Obviamente ela ficou bem mais sem graça recentemente, justamente porque é uma história de terror e de mistério, então quanto menos mistério tem, menos graça vai ter. Mas ao mesmo tempo, eu acho que se você tiver 15 minutinhos pra gastar stalkeando um perfil e você souber inglês, é uma boa leitura, é divertido. Pode não ser a melhor história do mundo, pode não ser a primeira pessoa a ter feito isso, mas é boa o suficiente pra te manter preso até aqui nesse vídeo. Muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado. Se você deixou o gostei, valeu, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá.